Opa, e aí, como que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem. Eu tô aqui no início do vídeo só pra dar uns pequenos avisinhos. Eu sei que sempre quando eu desapareço, eu sempre volto dando alguns avisos, mas eu prometo que eu vou parar. Eu vou tentar me esforçar ao máximo pra postar vídeos. E bem, os avisos que eu venho dar são avisos bem simples. O primeiro aviso é basicamente que agora eu vou focar mais em lives. No caso, eu vou focar em fazer mais lives aqui. Só que as lives não vão ser mais aqui no YouTube. E sim vai começar a ser lá na Twitch. As lives eu vou começar a fazer live lá nas Twitch. E quem sabe no futuro, talvez eu possa fazer live tanto lá na Twitch, tanto aqui no YouTube. Ainda eu não posso fazer isso porque eu acho que meu PC vai morrer, vai explodir se eu fazer isso. E aqui na descrição já tá o link do canal da Twitch, pra você já seguir lá, pra já ficar atento quando eu fazer alguma live. E basicamente eu ainda não sei ao certo quando que eu vou abrir live. Eu tava pensando de pensar numa data e nos horáriozinhos certinhos, mas eu ainda não tenho certeza de quando fazer e as horas de fazer. Eu tava pensando ainda sobre fazer na segunda, na quarta e na sexta, entre umas 8 horas. Mas eu ainda não tenho certeza. Se caso eu confirmar isso, eu vou vir aqui para comentar com vocês. Mas até lá, já segue lá e espere a live. A segunda coisa é que o canal, por eu focar em lives, não significa que eu não vou mais gravar vídeos. Eu pretendo postar alguns cortes das lives, gravar alguns vídeos únicos aqui pro canal, vídeos comentando sobre alguma coisa, vídeos do jeito que eu faço. E esse vídeo é o início de uma saga que eu tô a fim de começar a fazer, que é uma saga de que basicamente eu zero a franquia inteira de jogos. E esse vídeo é o início de uma saga, que é Devil May Cry. E a de Devil May Cry, eu pensei em gerar ela em ordem cronológica. No caso, jogando o 3, o 1, o 2, o 4 e o 5. Zerando todos os jogos. O primeiro, né, que é o 3 que a gente vai jogar, eu pensei de fazer primeiro um vídeo. E depois continuar fazendo eles em live. Porque isso tudo, essa saga vai acontecer toda em live, né? E esse vídeo é basicamente o início, tanto para mostrar para vocês e também tanto para falar das lives. E esse vídeo eu gravei ele mais em um tema que eu queria trazer mais no canal, que era basicamente comentando sobre minha experiência de ter jogado esse jogo. E basicamente é isso. Bom, é isso. Fiquem com o vídeo e eu espero que vocês gostem. Bem, iniciando um save novo, a gente já é deparado com uma lore. Que essa lore é contada por uma garota, que possivelmente deve ser a Leire. E essa lore é basicamente uma história que ela ouvia do pai dela, que é basicamente sobre um demônio chamado de Sparda. E esse demônio é basicamente um demônio do bem. Ele fechou a barreira do mundo dos demônios e dos humanos e meio que começou a viver junto a nós. E simplesmente essa garota achava que essa história é basicamente uma história de criança. E ignorou. Só que com o passar do tempo ela começou a acreditar na história, já que ela conheceu os filhos de Sparda. Esses filhos são Dante e Virgil. E logo ela falar isso, a gente começa a ver uma luta frenética dos dois. E ela até comenta que os dois, mesmo sendo irmão, eles sempre se enfrentavam meio que felizes e muito agressivos, realmente parecidos como rivais. E luta vai, luta vem, até que simplesmente o Virgil consegue acertar uma espadada no bucho do Dante, que deixa o Dante totalmente perdido. E o Virgil faz a sua ceninha deixando o cabelo dele espetado. E simplesmente, quando ele tá prestes para finalizar o Dante, algo acontece. A gente é simplesmente cortado por uma cena que o Dante tá na agência dele e ele acaba de sair do banheiro, parecendo que ele acabou de sair do banho, junto com uma ligação que tá vindo de alguém. E atendendo essa ligação, ele simplesmente fala que ainda nem sabe qual que vai ser o nome da agência dele, então ele só desliga na cara, porque realmente ele não sabe qual que vai ser o nome da agência, então ainda não tá trabalhando. Só que com isso, alguém toca a campainha do Dante. E esse alguém que tocou a campainha do Dante é alguém que até então é desconhecido.
E essa pessoa desconhecida entra na agência do Dante e ele começa a fazer perguntas meio estranhas, sabe? Tipo, o Dante no momento acha que ele é só um cliente, então só fala que ainda não tá aberto e que se quiser ir no banheiro, o banheiro tá lá atrás. E bem, as perguntas que ele faz é basicamente perguntando se ele era o Dante, o filho de Esparda. E, obviamente, né, o Dante acha estranho, porque como que ele sabe de muita coisa, ele basicamente afirma que foi o irmão dele, o Virgil. Além que o Virgil tá chamando ele pra uma festa, um convite, digamos assim. E basicamente o Dante aceita o convite do seu irmão. E quando ele tá prestes a atirar nesse cara desconhecido, ele simplesmente desaparece. E desaparecendo, alguns demônios aparecem. E simplesmente a gente é recompensado com uma cena muito foda, que é basicamente essa daqui. This party's getting crazy. Let's rock. Bem, nem tem o que falar sobre essa cena, né? E basicamente o jogo depois libera a gente pra jogar. E não tem muito o que falar, basicamente nesse momento é só um tutorial, então é só a gente matar os bichos que tem nessa área. Não aparece nenhum tipo de boss, nem coisa do tipo, então essa cena simplesmente a gente vai dar um belo corte, porque como eu disse, é basicamente a gente só vai matando tudo que vem pela frente. Bom, depois de muita porradaria, muito tiro, basicamente começa uma cutscene mostrando o local, né, mostrando a destruição que teve depois da luta. E basicamente em resumo acontece mais algumas coisas, como o Dante indo lá pegar o pedaço de pizza que ele estava tanto tentando comer. Mas depois ele simplesmente só pega a jaqueta dele e vai em direção à porta, falando que realmente vai ser uma bela festa. Bom, finalizando a missão e já iniciando a outra, já inicia uma cutscene mostrando o Dante saindo da agência dele e vendo um monte de demônio na porta dele. E basicamente, né, ele sai de lá da agência dele e ele olha a destruição que aqueles demônios fizeram. Literalmente destruindo a agência dele novinha em folha. Ele não tinha dado nenhum nome pra ela ainda. Simplesmente o cara gastou dinheiro à toa. E depois disso, basicamente, inicia uma porradaria, que é basicamente uma fase onde que a gente tem que matar todos os bichos, mas com uma coisinha diferente. Bem, como eu disse, é só uma pequena coisa diferente. A missão é realmente só matar todos os demônios, que é basicamente o clássico, né, de qualquer jogo assim. E basicamente até apresentam um novo demônio, que é basicamente um demônio que explode. E eu vou ser sincero, esse é o tipo de demônio que eu mais odiei enfrentar,
Porque não é questão que ele é difícil, é porque eu sou burro. E sempre que ele aparecia eu ficava perto dele. Então, tipo, toda vez que você vê eu chegando perto de um demônio explosivo, ele vai explodir. Eu quase morro um monte de vez pra esse demônio porque eu fui burro. E vem, basicamente depois de enrolar e matar todo mundo, depois disso tudo acontecer, aparece mais uma cutscene. E essa cutscene é realmente uma cutscene bem interessante. Sim, simplesmente a fucking morte aparece. E ela é basicamente o boss do jogo. Não do jogo, né? Dessa fase no caso. E basicamente, como um boss, né? Ele tem uma vida maior de qualquer outro demônio. Mas ele não é tão difícil. E eu sei que é meio contraditório eu tá falando que ele não é tão difícil, sendo que eu usei uma estrela pra recuperar a vida. E que também eu quase morri. Mas o motivo disso é porque eu fui burro e eu não tava desviando. Literalmente eu fui descobrir que pode desviar dos ataques dele só apertando bolinha. Que foi uma pequena decepção que eu tive. Eu realmente quase morri porque eu fui burro, sabe? Mas bem, depois de nós simplesmente matar esse boss, a gente também ganha mais uma cutscene. Que essa cutscene até que é bem interessante, viu? Caramba, eu aprendi a jogar quando eu tô quase morrendo. Eu acho que eu ia morrer. Do nada eu aprendi como que se joga. It's been nearly a year since we last met. Where does the time go? No doubt you've got some fun planned for me. Right, Virgil? Bem, e basicamente começa mais uma lore, e sempre que tiver algumas lores assim eu vou resumir, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E basicamente agora nessa parte, a gente vê lá em cima da torre, onde está o Virgil, e revela que aquele homem que a gente não sabia o nome era Acahan. E basicamente é só o Acahan tentando impressionar o Dante, talvez, falando sobre essa torre que basicamente reinava quando a Terra era dividida entre o mundo dos humanos e o mundo dos demônios. E tipo, ele começa a falar um monte de blá 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 e simplesmente o Virgil caga por os bagulhos que ele tá perguntando, apenas perguntando se o Dante realmente ainda está com o amuleto. E falando que o Dante ainda nem sabe do quão poderoso ele é. E tipo, depois deles, né, soltar esse papo, aquela morte que tinha fugido da gente simplesmente aparece na cena. E aparecendo na cena, o Virgil tá indo dar uma metida de pé e simplesmente ele atrocida a morte que a gente demorou pra matar. Que foi algo que me deixou impressionado, porque simplesmente, né, pô, eu demorei pra matar rápido essa morte. Simplesmente o cara matou com um golpe. E basicamente, depois disso, é revelado que lá embaixo a Lady, que é uma personagem que a gente ainda não foi apresentado muito bem, ela também tá vendo tudo lá de baixo e vê o Acahan, que é basicamente alguém que ela quer se vingar. E depois disso, a missão 3 é iniciada. Bem,
Agora, basicamente, a gente de novo é encontrado no início da missão com um novo tipo de demônio aparecendo. E também induz a gente a usar o dash para escalar as coisas, que é possível. E bem, eu só não sei usar isso. E basicamente essa missão é o básico, sabe? Nesse momento, no caso. Nesse momento a gente só tem que matar todos os bichos que tem. E após matar todos os bichos dessa parte, a gente entra na casa com a porta vermelha. E após entrar nessa casa com a porta vermelha, a gente é induzido a um novo tipo de mistério, digamos assim, ou nova mecânica de jogo, que é basicamente as barreiras, que são a barreira vermelha e a barreira azul. São basicamente duas barreiras que não deixam você sair do local onde que você está. A barreira azul você tem que resolver o enigma da sala, enquanto a barreira vermelha você tem que matar todos os bichos da sala para poder sair. E resolvendo primeiro o enigma, né, da sala, a gente consegue logo uma shotgun. No caso, uma espingarda de cano cerrado. E ela dá um dano incrível, é um dano bom. E depois, saindo desse local, a gente encontra uma sala que tem a barreira vermelha. E também é apresentado um novo tipo de demônio, que é um demônio que lembra um pouco aquela morte que a gente matou antes. Que ele tem um pouquinho desse negócio de teletransporte e tudo mais. E luta vai, luta vem, um monte de enrolação. E após eliminar todo mundo daquela sala, a gente sai daquele quarto, né? E encontrando a rua que leva a gente direto para uma caverna. Que é uma caverna que simplesmente, minha opinião até agora, é simplesmente uma das boss fights mais, mano, a melhor, disparadamente até agora do que teve. Que é basicamente a luta que a gente tem contra um Cerberus. E bem, fiquem aí com a cutscene e eu já volto. Se Pablo luta contra um boss agora. Cópia do Cerberus. Leave now, mortal! The likes of you are forbidden in this land! You are powerless, are not worthy to set foot here! Wow, I've never seen a talking mud before. You know, in a dog show, you'd definitely take first place. You ugly human make a mockery of me! Easy, Fido. How about I take you out for a walk? Come on, let's go. It's showtime. Come on. Tipo, eu sei que eu falei sobre a questão da lore, que eu não ia deixar algumas coisas de lore, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, mas tipo, não teve como, simplesmente é uma lore muito boa, simplesmente é uma lore que mostra o que é um Dante, tá ligado? Basicamente o Dante sendo o Dante, sabe? E além, né, disso tudo, agora comentando sobre a boss fight, mano, simplesmente uma boss fight muito boa, tá ligado? As mecânicas do boss é, mano, muito boa, tá ligado? Achei muito foda essa questão de, tipo assim, que ele fica congelado e, tipo, você tem que quebrar o gelo em volta do corpo dele pra conseguir dar dano nele, tá ligado? Mano, eu achei, tipo, simplesmente muito boa a boss fight, tá ligado? E, tipo, eu sei que é uma boss fight inicial, sabe? Tipo, é literalmente a segunda boss fight do jogo. E, né, mas mesmo assim não deixa de ser uma boss fight ruim, tá ligado? Tipo, é uma boss fight simplesmente boa, sabe? É literalmente uma boss fight muito boa, tá ligado? Tipo, o fato de ser, é só porque é o segundo boss não significa que é um boss ruim, mano. Mano, é só, simplesmente, como eu disse, é simplesmente uma boss fight que eu gostei muito. Eu sei que, né, é literalmente a primeira vez que eu tô jogando o jogo e tudo mais, mas mesmo assim, até então, é minha boss fight favorita por conta das mecânicas e tudo mais. E tanto a segunda fase, que deixa as habilidades muito mais roubadas ainda do boss e tudo mais, tá ligado?
Basicamente é isso. E depois, né, de finalizar essa boss fight, a gente tem mais uma cutscene com a conversa desses Cerberus e além de outra coisa, que é uma recompensa que a gente ganha por conta de nós ter eliminado esses Cerberus. Who knows? I'm not even sure myself. Regardless, you have proved your strength. I acknowledge your ability. Take my soul and go forth. You have my blessing. Rapaz. Não sei, já consegui uma arma nova. Moleza, mano, vai se fuder, mano. É, literalmente isso. A gente acaba de adquirir uma arma nova. Mas calma, que ainda nem acabou, porque não dá nem tempo pra pensar, porque logo após já tem mais uma cutscene. Are you going to the party? What's the hurry? Didn't you get an invitation? Dante é muito foda, velho. Uma disso sim tá o Dante, não é a série da Netflix. Nossa. Até eu que não sei nada de Devil May Cry sei que o Dante da Netflix é um lixo comparado ao real Dante, velho. This just keeps getting better and better. Bem, é basicamente isso. Esse foi o vídeo. Eu sei que ficou bem longo e tudo mais, só que eu consegui dar bem uma resumida. Eu espero que vocês tenham gostado. E tipo, como eu disse, é um conteúdo novo, sabe? É uma temática de vídeo novo pra mim. Então foi mal se alguma coisa ficou meio ruim e tudo mais, mas eu gostei muito do vídeo. E também eu gostei muito do jogo, e comentando sobre o jogo, velho, simplesmente um jogo incrível. Até então, né, que eu tô jogando, eu achei o jogo maravilhoso, jogo muito bom, tá ligado? E como eu comentei, né, quando eu tava gravando o vídeo, simplesmente, mano, quando você vê a série da Netflix, porque eu vi a série da Netflix, de Devil May Cry, mano, você simplesmente não gosta, porque simplesmente o Dante é muito inútil lá. O Dante nem é protagonista naquela série, tá ligado? E tipo, né, como eu disse, simplesmente, mano, um jogo incrível, maravilhoso. Bem, esse basicamente foi o vídeo. Acabamos no momento a saga por aqui. E a saga terá continuação em live. E quem sabe quando eu zerar o Devil May Cry 3, eu trago um vídeo mostrando, né, o vídeo todo zerando o jogo. Bem, mas é isso. Eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Falou e fui.